A nova lei de naturalização por tempo de moradia, que permite tirar a naturalização alemã a partir de 3 anos morando na Alemanha, foi aprovada. Uhul! Eu tinha escrito já esse roteiro há um tempo atrás, falando sobre a lei quando ela ainda estava em votação, mas agora ela já foi votada e foi aprovada. Muito provavelmente ela vai entrar em vigor efetivamente a partir de abril desse ano. Quais são então os próximos pré-requisitos para poder aplicar para naturalização? Hello, people! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, a sua pseudo-alemã favorita! E no vídeo de hoje nós vamos sim falar sobre a nova lei de naturalização alemã. Como a gente não enrola nesse canal, bora lá pro conteúdo. Primeiro aqui vamos contextualizar. Antigamente, agora acho que eu já posso falar antigamente, ou agora ainda, atualmente, porque a lei foi aprovada, mas ainda não foi homologada, ela tá em processo de homologação. Mas tá, vamos contextualizar aqui. Antigamente, na lei antiga, você podia aplicar para naturalização a partir de 8 anos morando na Alemanha. E se você se enquadrasse no requisito, né, no caso especial de redução de tempo, você poderia pedir a partir de 6 anos. Agora isso mudou. Com 5 anos você pode pedir a naturalização e se você se enquadra na regra de redução de tempo, então a partir de 3 anos. Sim, a principal mudança de fato foi essa questão do tempo de moradia vivendo na Alemanha para ser elegível a aplicar para naturalização. Você ainda não curtiu esse vídeo? Eu tenho certeza que você tá aqui só querendo saber as informações e que isso vai te ajudar de alguma forma. Então, bora lá curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito ao YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante e entrega mais o conteúdo para outras pessoas. Nosso canal está rumo a 3 mil inscritos. Uhul! Claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se você gosta de acompanhar coisas sobre a Alemanha e sobre as minhas viagens, também segue o canal, porque eu tô toda semana postando pelo menos um vídeo aqui. O governo federal aprovou o projeto da nova lei de naturalização por tempo de moradia no gabinete em 23 de agosto de 2023, ou seja, essa história já começou ano passado, na verdade bem antes, mas foi aprovado no gabinete ano passado, em agosto de 2023. No dia 30 de novembro, o projeto foi submetido ao Bundestag para primeira leitura. E tem quase 2 semanas que esse projeto foi feita a última votação e sim, ele passou e foi aprovado. Eu vou deixar o site oficial com a legislação para quem tiver interesse poder ler mais sobre o assunto. Uma questão interessante é que na Alemanha geralmente é assim, né? Quando tem essa última votação, ela vai de novo para o Bundestag, né, para o presidente, e o presidente ainda poderia ter a voz de vetar a lei. Mas nesse caso, da legislação para naturalização alemã, não só para naturalização alemã, mas como algumas outras leis relacionadas a imigrantes, ela é feita e proposta de tal forma que o presidente não tem direito a veto. Então, uma vez que essa lei foi aprovada, né, na última votação, ela está aprovada e ninguém pode vetar. O máximo que poderia acontecer é ter um pequeno atraso para o presidente assinar a lei, mas tudo indica que isso não é de interesse do governo e realmente o governo está interessado em colocar essa lei para frente. E no próprio site do Bundestag, que é onde acontece todas essas questões legais e é postado sobre as leis e etc., já tem uma nota falando que a estimativa para que essa lei seja homologada, né, esteja efetivamente assinada pelo presidente, é até o final do primeiro semestre de 2024, ou seja, sai esse ano. A previsão é abril, mas até final desse semestre vai ter assinatura. Eu vi um vídeo no TikTok de um advogado alemão que atua na Alemanha em direito de imigração e ele estava explicando que, como essa lei não pode ser vetada pelo presidente, você já pode sim aplicar pela nova lei para naturalização. Acontece que muito provavelmente você não vai ter como é que fala? Vaga pra aplicar agora. Tipo assim, quero aplicar amanhã. Muito provavelmente você não vai ter vaga porque existe uma lista de espera pra você, né, entrar na lista de espera. Mas você já pode se colocar na lista de espera. Eu já me coloquei, eu já fiz o meu registro pra fazer a prova de conhecimentos gerais e eu vou fazer essa prova
em abril, dia 20 de abril. Como eu sei que essa prova demora aí pelo menos um mês para sair, eu vou tentar essa semana entrar no site para ver a questão dos termins, né, dos horários para você aplicar para naturalização alemã e ver se eu posso escolher, por exemplo, um horário para tipo junho ou julho, se tiver, assim, primeiro eu vou ver como que tá a fila de espera, se for uma fila de espera muito longa, aí eu já marco, se for uma fila de espera não tão longa assim, aí eu vou tentar marcar para junho, que muito com certeza até junho eu já vou ter tido a resposta da minha prova do Einbürgerungstest, que é a prova de conhecimentos gerais sobre a Alemanha. Então, qual que é a essência dessa reforma jurídica? O primeiro ponto é que a permissão de múltipla nacionalidade, ela foi incluída na legislação. Antes não tinha. Antes, para você se tornar alemão, você tinha que abrir mão da sua naturalização originária, né, da sua cidadania originária para se tornar alemão. Agora você pode ter dupla cidadania pela lei alemã. Vale lembrar também que para nós brasileiros, essa parte na legislação não faz diferença, porque a gente já tinha esse direito, né? A gente era impedido de abrir mão da nacionalidade brasileira pela lei brasileira. Então, pela lei brasileira, você não perdia a nacionalidade brasileira e a Alemanha não podia fazer nada contra isso. Então, para nós brasileiros, essa questão não tem tanta diferença assim, então eu nem vou me adentrar muito nesse tópico. Então tá, como eu disse anteriormente, agora são 5 anos ou 3 anos pela redução de tempo. E o que você precisa para poder aplicar para naturalização pela redução de tempo? Para você poder aplicar com 3 anos, a lei diz que você precisa ser bem integrado na sociedade alemã. E o que significa exatamente ser bem integrado na sociedade alemã? A lei diz estar indo bem nos estudos. Por estudos é considerado universidade ou Ausbildung. Mas tem um adendo aqui, porque se você tiver o visto de estudante, por exemplo, universitário, você não pode aplicar para naturalização enquanto tiver o visto de estudante. Mas após os seus estudos, que são 3 anos, e aí você trocou o visto, como por exemplo, sei lá, reunião familiar ou visto de trabalho, aí você pode aplicar para naturalização por tempo de moradia com 3 anos, porque você estudou. Então tá, tem um estudo no Ausbildung ou na universidade. Também conta, né, como integração se você tiver feito um trabalho voluntário, como por exemplo o FSJ ou o BFD. Para essa lei de 3 anos, né, redução de tempo de moradia, vai ser sim exigido o certificado do C1. Sim, o certificado do C1. Dizem-se que, por exemplo, na lei antiga, quando você aplicava por redução de tempo, que era 6 anos, não precisava entregar o certificado se você tivesse estudado, feito um Ausbildung ou uma graduação na Alemanha. Mas isso não é válido aqui. Porque tem algumas questões. Por exemplo, antigamente exigia um B2. E para você entrar no Ausbildung também é exigido B2. Então, realmente faz sentido você retirar essa obrigatoriedade de apresentar o certificado. Agora é diferente, porque agora eles estão exigindo o C1. Então, sim, você vai ter que apresentar o certificado. O que acontece é que quem fez universidade em alemão não vai ter a obrigatoriedade de fazer a prova, porque já fez para poder entrar na universidade. Porque o certificado de C1 é item obrigatório para entrar na universidade em um curso alemão. Então isso facilita, mas de qualquer forma você tem que apresentar. E daí aqui no site ainda fala, né, que existe uma referência de uma facilitação extra na questão do idioma exclusivamente para a geração que eles chamam de trabalhadores convidados. E não, isso não tem nada a ver com você que é enfermeiro ou qualquer outra profissão que foi recrutado para trabalhar na Alemanha. Essa geração de trabalhadores convidados, ela fez parte da antiga DDR, que significa República Democrática Alemã, que nada mais é do que a antiga Alemanha Oriental. E uma dúvida aqui que muita gente tem é que o que conta como tempo de moradia? Eu vejo muita gente na internet tendo essa dúvida, principalmente falando, se você fez au pair, o tempo de au pair não conta para moradia. Conta sim. Se você ficou aqui como tempo de estudante, não conta como moradia. Conta sim. Todo o tempo que você esteve na Alemanha legalmente e não era como turista, ou seja, você tinha um visto, uma permissão de residência para residir na Alemanha, conta como tempo de moradia, como tempo de
residência na Alemanha, que você morou na Alemanha legalmente. Tudo isso conta como tempo. Eu acho que o que as pessoas confundem muito é que existem duas situações. Uma situação é o Niederlassungserlaubnis, que você pode aplicar agora com a lei nova também a partir de 2 anos. Não, mentira. A partir de 1 ano você já pode aplicar para o Niederlassungserlaubnis se você tiver o Blue Card. Mas existem, enfim, outras regras, né? Se você tiver um trabalho comum, é a partir de 3 anos. E para o Niederlassungserlaubnis, o que eles contam como tempo, né? O que faz essa contagem de tempo é tempo que você pagou aposentadoria. Então, você entende que são coisas diferentes? Tempo de aposentadoria é tempo que você esteve trabalhando. Tempo de moradia é diferente. Ou seja, uma pessoa que trabalhou 1 ano com o Blue Card, por exemplo, já pode ter o Niederlassungserlaubnis na lei atual de trabalho, que também foi aprovada em novembro do ano passado. E não necessariamente essa pessoa que tem o Niederlassungserlaubnis já é apta para aplicar para naturalização. Para naturalização, o tempo que eles falam ali é tempo de residência legal, tempo em que você morou na Alemanha legalmente. São coisas diferentes. Naturalização e Niederlassungserlaubnis. Niederlassungserlaubnis é visto. Naturalização, você está se tornando alemão. São coisas completamente diferentes. E tudo isso que eu falei das regras que eu falei agora são as regras para redução de tempo, ou seja, para quem aplica com 3 anos de moradia. Agora, quais são as regras gerais que aplicam para as duas partes, né? Tanto para quem vai aplicar com 3 anos de moradia ou com 5 anos de moradia. Você precisa, então, de fazer a prova de conhecimentos gerais, que é conhecida como Einbürgerungstest. Esse teste tem 33 perguntas. 30 dessas 33 questões abrangem os temas vida numa democracia, história e responsabilidade, pessoas em sociedade. E 3 perguntas do teste são feitas sobre o estado federal em que você reside. E fica bem tranquilo que essa prova é fácil. Existem uma lista com 300 perguntas e dessas 300 perguntas, todas as perguntas, né, que caem na prova são retiradas dessa lista. Então, basicamente, é só você ler as perguntas, entender as coisas e saber o que pode cair e pronto, você vai passar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o site, o link, né, que tem todas as perguntas para você poder estudar. Você precisa de provar que tem meios de se manter, ou seja, um trabalho. Essa é basicamente a única forma que você prova que você tem meios de sobrevivência, trabalhando. Ou se o seu cônjuge tem um trabalho que possa sustentar vocês dois, ou a casa inteira, caso tenham filhos. Você não pode ter precisado de auxílio de ajuda social do governo nos últimos 24 meses. E presta atenção aqui, ó. Seguro-desemprego não é ajuda social. Seguro-desemprego é direito a toda pessoa que trabalha. Então tá, seguro-desemprego não é ajuda social. Se você teve seguro-desemprego nesses últimos 24 meses, tudo tranquilo. Tá tudo certo, porque é um direito seu que trabalhou e pagou o seguro-desemprego durante o seu tempo de trabalho. É esse seguro que você pagou que você tá recebendo agora. Então fica tranquilo, isso não é ajuda social. Você não pode ter cometido crimes. Então fica muito atento com isso, principalmente a gente que é estrangeiro, é muito fácil de você cometer um crime. E eu falo isso porque assim, muita gente não sabe, mas basicamente todas as infrações de trânsito, por exemplo, que você faz, elas são crimes. Isso gera pontos. E daí, dependendo do tanto de infrações de trânsito que você já cometeu, por exemplo, você pode sim ter pontos suficientes que ultrapassam aqui o limite de crimes leves. Então, fica muito atento, porque a gente como estrangeiro é muito fácil perder o direito por conta disso. Eu conheço várias pessoas que têm infrações de trânsito e que, enfim, podem ter excedido. Eu mesmo já tive uma infração de trânsito. Uma vez eu dirigindo o meu scooter, eu fui parada, eu tinha bebido e daí eu levei uma infração de trânsito. Isso me custou 770 euros, alguma coisa assim. No total, né, que eu paguei, foi a multa mais o honorário da transcrição da multa. Só que essa multa, ela equivale a 25 dias de prisão. E, por exemplo,
pra você, se você tiver, isso é considerado crime leve, tá? Então, assim, qualquer coisa que você faz conta, é um crime. Por exemplo, você atravessar no semáforo vermelho sendo pedestre. Isso contam 5 dias de prisão. Ou seja, isso são 5 pontos. E no total você pode ter 90 dias de prisão. Até 90 dias de prisão é considerado crime leve. Se você passou disso, você já perdeu o direito de aplicar para a cidadania alemã. Então, assim, como estrangeiro, a gente não pode ter as mesmas regalias que cidadão verdadeiro que nasceu aqui. Agora, se você tiver cometido crimes raciais, aí, mesmo que for leve, ou seja, menos de 90 dias de prisão, ou equivalente em valor financeiro, mesmo assim você não pode, você perdeu o direito de aplicar para naturalização. E crimes raciais é considerado também crimes antissemitas, discursos antissemitas, ou crimes onde você nega a história do Holocausto, por exemplo, ou faz tudo relacionado a Hitler e etc., a nazismo, qualquer coisa disso que você for pego fazendo. Eu falo isso, gente, porque assim, pode parecer, nossa, nenhum imigrante faria isso, é muito falta de senso. Faria. Porque assim, quando eu entro no Facebook, em grupo de Facebook, o que tem de comentário de brasileiro, que é imigrante, que não tem nenhuma descendência alemã, tendo comentários extremamente neonazis, então, isso é pra você, tá, querido? Fica atento que se você levar uma multa por causa disso, já era. Se você for denunciado por conta desse tipo de coisa, já era. Você perdeu o direito de aplicar pra naturalização alemã. E tem outro adendo. Se você já tiver feito a naturalização alemã e você cometer esses crimes de racismo, você perde a sua cidadania. Sim, porque na Alemanha a lei é bem séria relacionada a esses assuntos. Aí outro ponto, né, a questão do idioma que eu já falei anteriormente, né, para quem vai aplicar com a redução de tempo, que é 3 anos, precisa do C1, e quem for aplicar com tempo normal, que é 5 anos, precisa do B1. E o valor da naturalização é 255 euros para aplicar, né, para o processo de naturalização. Eu particularmente acho esse preço ok, tá? E quanto tempo pode demorar para receber o certificado de naturalização alemã? Bom, atualmente pode levar até 6 meses para agendar um horário e até 1 ano para finalizar o processo. Agora vamos fazer uma análise mais assim, com dados numéricos. Em 2022, 168.545 pessoas se naturalizaram na Alemanha. Com a nova lei homologada, espera-se que esse número triplique quase. Então, pode ser sim que esse prazo atual, essa média atual de espera mude. E claro, né, depende da cidade que você tá, da cidade que você vai aplicar. Se é uma cidade com muito imigrante, vai demorar mais, porque tem ali o órgão aplicando, trabalhando para atender muito mais pessoas. Agora, se você mora numa cidade com menos estrangeiros, vai ser mais rápido e coisas do tipo. O que eu recomendo você fazer? Ir atrás daquilo que cabe a você. Fazer o teste de conhecimentos gerais e fazer a prova de alemão, seja o B1 ou o C1, dependendo aí do seu caso. E essas são as principais informações que eu queria trazer para vocês. Quem tiver interesse em saber mais detalhes é só entrar no site oficial. E se você quiser ficar por dentro das coisas que acontecem na Alemanha e quiser saber como ter as melhores viagens do mundo, segue esse canal aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, isso realmente ajuda bastante, principalmente ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante para vocês. E o nosso canal está rumo a 3 mil inscritos. Uhul! Tchau, até a próxima!